Ok. Pronto, vamos então iniciar. Todos muito bem-vindos a mais esse webinar que a UB está a nos oferecer sobre este assunto que, pronto, já há um tempo já estamos falando sobre Cypress, né? Então, vamos continuar falando um pouco mais sobre Cypress. Hoje nós vamos falar um pouco de algumas estratégias que nós podemos utilizar o Cypress quando vamos ali trabalhar com questão de Continuous Integration, Continuous Delivery, como é que nós podemos fazer isso, quais as estratégias mais conhecidas no mercado para o Cypress e como podemos utilizá-las e em que contexto cada uma delas pode ser mais interessante do que outra. Pronto, vamos falar sobre isso. Então, basicamente, um resumo do que vamos falar. Vão ter mais algumas outras coisas, mas em resumo, vai ser sobre paralelismo em Cypress, Cypress Dashboards, Cypress Currents, e também no meio disso eu vou comentando também outras coisas de algumas experiências que eu tenho visto com Cypress, né? Até esqueci de me apresentar, alguns aqui já me conhecem, mas pronto, eu sou o Laerte, que é aqui da UBI, e pronto, já trabalho com Cypress aí há uns 2 anos e alguma coisa. Sou bem curioso sobre Cypress e sou bem adepto à tecnologia. Sempre estou ali a ver as novas releases que estão ali a sair. Todo dia eu vejo. Hoje, inclusive, saiu mais uma, né? 10.9. E pronto, e é isso aí. Eu gosto muito de Cypress, já tenho utilizado há muito tempo. E pronto, já fiz uma. Para fazer esse webinar, eu já tive muitas experiências em vários tipos de cenários, porque eu fui para um cliente que nós tivemos que, basicamente, eu tive que fazer um spike e mostrar tudo que era possível para fazer com Cypress em relação a nosso processo lá de Continuous Integration. Então, tudo que eu vou mostrar aqui, eu já fiz uma POC e vou compartilhar a experiência com todos. Antes de continuar, tem o canal da OBEI, Portugal, né, que se pesquisarem por Cypress, por exemplo, vão ver lá que já tem alguns outros conteúdos sobre Cypress e sobre várias outras coisas, né? Sempre esses webinars, eles são colocados lá no canal da OBEI, então pronto. Dá para ver depois também, quem às vezes precisar sair no meio, né, por algum motivo, pronto, pode ver. E se subscreverem e assinar e clicarem lá no sininho, né, de notificações, ainda recebe a notificação quando o vídeo for adicionado. Então, recomendo. Tá, sem mais delongas, pronto, vamos começar a falar aqui um pouco de Cypress e do paralelismo, né, como é que funciona. Quem já trabalha com Cypress já sabe que é uma ferramenta muito boa, muito diferente, e muito moderna em relação a outras, como Selenium, por exemplo. Aqui não vamos fazer uma comparação, né? Mas pronto, tem algumas vantagens, algumas desvantagens. E em relação a paralelismo, na minha opinião pessoal, o Cypress ele é grátis, né? A ferramenta é gratuita, é um framework que é free to use, então pode usar sem problema algum. Mas eles meio que não é que eu vou dizer, não vou dizer que eles forçam, mas eles oferecem uma solução muito fácil para paralelismo, para fazer o paralelismo, mas ao mesmo tempo tem que pagar por isso, né? Então, pronto, tem outras formas de fazer que nós vamos ver, mas, porém, a mais fácil e a mais, digamos assim, robusta, né, que já é integrado dentro do Cypress e já tem todo o suporte, é a forma paga, que é o Cypress Dashboard, para quem já conhece, mas nós vamos abordar isso logo em seguida. Mas sabemos, né, que paralelismo em testes é interessante, chega um momento que é importante, é necessário, caso contrário, os testes iam ser dessa forma sequencial, e nós sabemos que quando os testes correm em paralelo, ganhamos velocidade, e isso pode ser importante ou até mesmo essencial, a depender do contexto da organização. Tá, como é que nós vamos fazer aqui? Pronto, nós vamos falar agora em detalhes, basicamente, aqui de várias formas que nós podemos fazer isso. Eu vou trazer
eu decidi fazer dessa forma. Deixa eu trazer aqui isso aqui para esse lado. Pronto. É o seguinte, eu tenho um artigo um pequeno post, na verdade, que eu escrevi no Medium. Para quem tiver interesse depois, está aqui o link. Nós vamos mais ou menos seguir ele, porque isso aqui eu já fiz um tempo atrás. Só fiz algumas atualizações para o momento atual, né, com as atualizações das ferramentas, mas basicamente segue a mesma coisa, o que eu já tinha feito há algum tempo atrás. Pronto. Quais as formas que nós podemos utilizar para fazer paralelismo em Cypress e organizar nossa aplicação? Bem, nós podemos primeiro utilizar a nossa própria infraestrutura. E aqui nesse artigo eu falo um pouco sobre isso. O que é que seria a nossa própria infraestrutura? Bem, nós vamos dizer que nossa empresa, nosso cliente, ele trabalha lá com Jenkins, com Bitbucket, com GitLab, com GitHub, por exemplo. Ele tem lá também, pode ser que ele tenha suas pipelines já montadas. Pronto, nós podemos fazer uso dessa infraestrutura sem a utilização de plugins ou nada mais. Qual é o benefício disso? E aqui nesse artigo eu dou algumas sugestões, falo de alguns benefícios, né? Mas entre eles, o principal é que nós não precisamos pagar, basicamente, além do que nossa empresa, nosso cliente já nos oferece em termos de infraestrutura, não precisamos pagar nada mais por isso. É uma solução simples e que pode ser facilmente implementada. Basta apenas nós termos lá um ambiente, né, um Jenkins ou um Bitbucket e mandarmos os nossos testes correr por lá. Pronto. É teoricamente simples, não tem muito o que ser feito em relação a isso. E um ponto muito positivo que nós não trocamos os nossos dados ali com nenhum outro servidor. Fica tudo interno na empresa, né? Então, se o dado é muito crítico e a empresa, por exemplo, não quer compartilhar isso com ninguém, nem com o próprio Cypress ou com nada, pronto, vai ficar ali tudo interno dentro da empresa na hora que forem correr os testes ali na pipeline. Agora, em termos de paralelismo, aí começa um pouco os contras de utilizar esse tipo de estratégia de criar todo o ambiente local na nossa empresa. Por quê? Bem, nós vamos precisar, quem aqui já tem essa experiência com Cypress sabe como funciona, né? Nós temos os nossos arquivos de teste, que são os spec files, spec.js, e basicamente, se nós formos utilizar uma estratégia dessa, nós temos algumas opções que são complicadas de manter. Basicamente, nós vamos ter que criar máquinas fixas, e vamos dizer que nós queremos 10 máquinas, vamos lá criar 10 jobs em paralelo, lá no nosso Jenkins ou o que seja, e cada uma dessas máquinas, nós vamos ter que dizer quais são os testes que vão correr e vão ser executados em cada uma delas. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 100 testes, tenho 10 máquinas, e eu vou dividir igualmente cada máquina, vamos dizer, né? Tem várias outras formas de dividir, mas vamos dizer que eu dividi 10 testes em 10 máquinas, não é? Claro que teria outras melhores formas aí, iríamos ter que ver com as specs que demoram mais tempo, mas já começa a perceber, né, que é um trabalho um bocado manual. Íamos ter que começar a pensar qual é a melhor forma de dividir entre essas máquinas e tudo mais. E isso aí, em termos de manutenção, isso aí ia acarretar um grande problema. Não ia ser tão fácil. E pensa que à medida que novas specs são adicionadas ou algo do tipo, ia ter que ir lá na pipeline, no arquivo lá do Jenkins ou no arquivo lá do Bitbucket, por exemplo, ia ter que fazer a adição de novas specs. Ou então, criar uma variável de ambiente global que ia conter o caminho dessas specs também é uma possibilidade. Isso foi algo que eu fiz, mas ainda assim é difícil de fazer manutenção dessa forma. Não é tão fácil. Qual seria outra forma que nós podíamos fazer? Utilizando ainda esse approach aqui de nós termos utilizarmos uma arquitetura local, utilizarmos a nossa própria infraestrutura que nós temos.
E eu vou mostrar mais no final os exemplos disso, tá bom? Podem ficar tranquilos. Essa parte é só para contextualizar. Mas outra coisa que nós podemos fazer é utilizar alguns plugins que podem nos ajudar em termos de sistema de tags. O que é que seriam esses sistemas de tags, né? Existe um plugin do Cypress, muito conhecido, chamado Cypress Grep, que ele vai nos ajudar a adicionar tags. Só que aí eu vou dizer que pode ainda ser ainda pior fazer isso. Eu tô apresentando aqui as possibilidades, mas assim, isso aqui é perigoso, porque nós vamos começar a taguear os nossos spec files e dizer, máquina 1, job 1, executa apenas os testes que tem as specs, por exemplo, que tem essa tag. A outra vai executar apenas a que tem essas tags. E aí vamos conseguir o paralelismo da mesma forma, né, com tags. Agora também é mais outra coisa que tem que se levar em mente, que vai ter que ser feita uma certa manutenção disso. Tem que ter essa atenção. Então, pronto. Também é uma possibilidade. Por sinal, se forem trabalhar com tags, eu gosto muito desse plugin. Tanto podem ver, ele é bem atualizado. O desenvolvedor que trabalha com ele, pronto, é muito bom. Então, tenham isso em mente também. Eu fiz dessas duas formas, fiz por spec, fiz por tags, quando eu fui apresentar POCs para o cliente, e assim, é complicado, Chega um ponto que pode dar muito problema de manutenção, como já dá para perceber, não é? Vamos ter que fazer essa manutenção manual, e isso não é algo que pode ser tão interessante. Mas, sim, é uma possibilidade, sem termos que utilizar nada mais. Apenas o Cypress, digamos assim, puro, e nesse caso com tags, um plugin a mais. Se alguém tiver qualquer questão, também pode fazer a qualquer momento e pode comentar. Eu vou falando aqui, mas se alguém quiser falar, pode falar também. Pode participar, que fica até interativo. Então, sintam-se à vontade. E aqui eu comento também um pouco que em relação a relatórios e tudo mais, porque uma das vantagens do Cypress Dashboard, para quem já usou, é porque tem lá um dashboard bonito, né? Todo bonitinho, com as imagens e tudo, mas é possível ainda, mesmo sem usar o Cypress Dashboard, conseguirmos usar outros tipos de reportes, como esse Mock Awesome aqui, que ele é uma espécie de um dashboard também, não sei se já ouviram falar, mas está tudo linkado e podem ler a respeito. E ele gera também um dashboard no final. A desvantagem é que ele só gera no final, não é durante ali toda a execução. Então teria que esperar, e está até aqui nos contras, esse ponto que eu coloquei. Mas é possível também, por exemplo, um outro dashboard como Grafana também é possível isso ser configurado, mas aí também é uma configuração manual, vai ter que fazer o setup disso. Pode não ser tão interessante, mas como eu falei, é uma possibilidade. Vamos seguir então. Se alguém quiser comentar, como eu falei, pode ficar à vontade. Eu testei pouquíssimo esse plugin, falando aqui desse segundo ponto. Ele é um plugin de execução em paralelo. Ele basicamente ele faz uma execução local mesmo. Ele cria como se fosse alguns terminals, uns sub-jobs, e ele executa em paralelo. Eu não achei ele tão robusto, não achei ele tão interessante. E aqui eu também trago alguns pontos contras, né? A única coisa que eu achei simples foi que ele é muito fácil de fazer o setup, mas fora isso, ele usa, por exemplo, como eu falei, a mesma instância do job para correr as execuções. Então pode ser um pouco pesado e pode não ser tão interessante em termos de performance, comparado com as outras soluções que cada job é dividido individualmente. Tá, e ele deu uma incompatibilidade com o plugin que eu estava também, quando eu estava a utilizar com esse plugin aqui, eu não sei se já utilizaram para comparação de snapshot. No meu caso, eu tive essa experiência, ele deu crash quando eu corri junto com esse plugin, não funcionou.
e ele não tem nenhum tipo de inteligência assim de execução, ele vai apenas pegar as specs files do jeito que elas estiverem lá na integration, na pasta de testes, e vai rodar os ficheiros lá tudo em sequência, só que em paralelo, né? Ele vai pegar um por um e vai paralelizando. Não tem nenhuma espécie de inteligência assim. Ele é até talvez menos inteligente que o approach manual, que nós podemos fazer uma inteligência manual, né, que é analisar como vamos dividir as specs nos jobs, mas esse caso aqui não, ele vai ser fixo, não temos como fazer nenhum tipo de otimização nesse ponto, ele vai em sequência e vai correr as specs em paralelo. Mas ele é simples de utilizar. Vi aqui que tem uma nova atualização dele, mas como podem ver, ele tem apenas 13 releases, é um plugin relativamente novo e que não é assim atualizado com tanta frequência. Então é uma coisa a ter em mente. Talvez para um projeto simples, para algo que não seja tão complexo, isso pode ser muito útil, por isso até que eu trouxe, e eu fiz testes nesta ferramenta também, neste plugin, mas talvez no geral não seja a melhor opção para mais de 90% dos casos. Mas está aqui também citado essa possibilidade. Agora vamos nos mais populares, não é? Nós temos aqui o Sorry Cypress. Acho que esse aqui já ouviram falar, até o nome é bem interessante, né? Sorry Cypress, me desculpe, mas eu não quero pagar não. Acho que foi isso que eles criaram esse nome baseado nessa brincadeira, deve ter sido. Mas enfim. O Sorry Cypress, ele é uma ferramenta robusta, esse sim é bem mais interessante, não nos requer muita, como é que eu vou dizer, que tem dois pontos aqui, eu vou dividir, tem o Sorry Cypress e tem o Currents. O Sorry Cypress, ele requer um setup local, esse sim vai nos requerer um setup local, vamos ter que fazer nossa infraestrutura, mas eles têm uma boa documentação, que inclusive já traz aqui um Docker Compose, que nós podemos fazer o download e nós podemos apenas mete lá onde é que nós vamos querer que isso corra lá, isso seja executado, e o Sorry Cypress vai levantar uma instância no servidor em uma determinada porta. Acho que por padrão é localhost 8080. Tem que dar uma lida na tá aqui. É isso mesmo, localhost 8080. Então vai ter um dashboard. Eu só não recomendo. Eu já fiz isso, mas assim, se forem fazer isso na mesma máquina que vão correr os testes, vai ficar muito pesado, porque o Sorry Cypress ele é um pouco pesado. Então eu recomendo, se forem utilizar o Sorry Cypress, colocar ele numa máquina separada, certo? E aí sim, para poder ter performance, aí aponta os testes para correr nesse endereço. E como fazer isto, como colocar para correr nesse endereço e tudo, é tudo mostrado aqui na documentação. Não vamos conseguir mostrar em detalhes nessa apresentação, porque só temos 1 hora no webinar. Mas eu vou mostrar daqui a pouco o Currents. E o que é esse Currents? O Currents, ele é o Sorry Cypress, é igual. Qual o objetivo do Sorry Cypress? É paralelização e dashboard, em geral, e análise desses resultados. Então, o Currents vai fazer a mesma coisa, só que ele é a solução na cloud, onde nós não vamos nos preocupar com nenhum tipo de setup. Vai ter o Currents, é como se fosse o Cypress Dashboard, que para quem não conhece, mas basicamente é o dashboard que fica na nuvem e fica só esperando as nossas execuções e mostra tudo para nós e faz o paralelismo tudo automático. Então, o Currents, ele é uma solução muito interessante. Tem vários clientes já cresceu muito nos últimos tempos. E ele é uma imitação, eu vou mostrar daqui a pouco, é uma imitação muito boa até, assim, não é tão robusto quanto o Cypress Dashboard, mas ele tenta fazer isso, ele até que consegue de certo ponto. E a grande vantagem dele é como eu falei, ele é de fácil instalação, fácil setup,
porque basicamente não tem setup, temos apenas que colocar algumas flags no nosso projeto e ele já passa a se comunicar com o Currents e já envia nossos testes para o servidor do Currents. Eles têm, inclusive, até, ó, eu trabalhei um pouco com eles, assim, ó, esse mesmo post está no blog oficial deles. Eles pediram autorização porque eles acharam interessante, pronto. Então, se forem também no blog do Currents, o Andrew, que é um dos fundadores, pronto, pediu para fazer essa publicação e tá o meu mesmo post do Medium tá aqui postado no blog oficial deles. Mas tá, vamos lá. O que é que tem de vantagem? Ele, como eu falei, vai fazer a mesma coisa do Cypress Dashboard, claro, não tudo. Em termos de execução, ele vai fazer. Vai fazer o principal, que é paralelismo e dividir os jobs e executar e mostrar os resultados no dashboard. De forma simples, ele vai fazer tudo. Em termos de análises, ele não faz todas aquelas monte de análises que o Cypress Dashboard ele faz. Para quem não conhece, daqui a pouco eu vou mostrar. Mas não faz tudo, mas faz o principal, na minha opinião. As análises principais dos testes flake, dos most common erros, dos erros mais comuns, isso aí vai ser tudo mostrado lá também, no Currents. E eu acho que a grande vantagem é o preço, porque ele é bem mais barato mesmo do que o Cypress Dashboard. Eles até tinham antes aqui uma comparação do preço com o Cypress Dashboard, mas acho que deu algum problema e mandaram tirar, pediram para tirar. Talvez o próprio Cypress, o Cypress deve ter pedido para ter tirado isso, mas eles fazem uma comparação aqui. Tipo, esse valor no Cypress Dashboard seria tanto, percebe? Antes tinha isso, agora não tem mais, eles tiraram. Mas se fizerem uma comparação, podem ver que a quantidade o valor é bem consideravelmente mais barato do que o Cypress Dashboard, o que pode ser uma solução bem interessante. E uma das vantagens, e todas essas vantagens que eu comentei, e mais algumas outras, eu coloco aqui em detalhes aqui sobre a minha experiência, inclusive experiências com suporte que eu tive, pronto. E, inclusive, tá aqui uma demo aqui mais ou menos como é que eu falei que ia mostrar, né? Como é que seria aqui. Pronto, seria mais ou menos esse aqui é o Sorry Cypress no host deles, não é? Na nuvem, que é parecido como se fosse o Currents. Vou já mostrar o Currents. Mas pronto, basicamente é isso. E aí tem aqui deixa eu ver se tem algum teste. Isso aqui são pessoas, qualquer pessoa pode enviar seu teste para cá. Então não estou encontrando aqui algum teste mais interessante não. Ah, tá aqui, pronto. E aqui tem o projeto dessa pessoa, inclusive todos podem fazer testes, usar essa versão, só não recomendo porque vai ter acesso, todo mundo vai ter acesso, né, aos seus dados, mas enfim. E aí podem ver aqui como é que funciona aqui, tem a quantidade de testes que foram aprovados nesse Packfile, que passaram, quer dizer, os que não passaram. Dá para ver aqui, deixa eu ver aqui se aqui tem como ver o screenshot. Tá aqui o site que a pessoa estava a fazer o teste, era esse. Pronto. Deixa eu ver aqui. É mais ou menos isso mesmo. Aqui é a pessoa que fez, né? Tem alguns aqui, ela desativou as imagens, então nós não pelo que... Ah, não, tá aqui. Nós temos acesso aqui aos testes. Estão a ver aqui todos os testes que correram. Temos o vídeo, né? De toda a execução aqui. Parece que não está funcionando muito bem esse vídeo, mas enfim. Podem ver depois com calma. Talvez é porque eu passei, né? Como eu falei, não é muito estável essa versão, porque podem ter milhares de pessoas ao mesmo tempo agora aqui a fazer a execução, né? Mas pronto, ó, já estou vendo uma certa instabilidade. Percebem quando eu passo para frente? Parece que está a correr aqui o vídeo, mas o vídeo parou. Percebem? É uma issue, né? Nesse servidor aqui. Então,
Pronto, como eu falei, é uma versão grátis que eu não recomendo utilizar dessa forma. Mas está aqui o resultado, o teste passou, tem tudo. Dependendo, como eu falei, dependendo, aqui eu tô tentando mostrar tudo, todas as possibilidades. Dependendo da aplicação, do que quer que seja feito, o Sorry Cypress. Não dessa forma, isso aqui eu não recomendo de jeito nenhum, isso aqui é só para testes, porque vai ficar tudo público. Mas o Sorry Cypress, ele já pode ser uma boa opção. E aí, claro, a empresa, quem for fazer, vai ter que ir lá, ir lá no seu ambiente, criar lá um job ou um servidor que vai ficar sempre lá 24 horas, ou então vai ter que fazer uma lógica para sempre que os testes começarem a correr, esse servidor correr, e aí vai ter que gerenciar tudo isso, criar o Docker, criar a imagem do Docker, quando ela fecha, ela fique persistente, ela não perca os dados, né? Isso vai ter que ser tudo feito manualmente. Mais uma vez que isso foi feito, pronto, depois está feito, né? E é grátis totalmente. Então, tem essa possibilidade. Se eu não quero de jeito nenhum me preocupar com isso, me preocupar quando o Cypress atualizar e o que é que vai ser feito, e nunca mais ter que dar manutenção nisso, tem o Currents, que é o Sorry Cypress na nuvem, digamos assim, né? O Sorry Cypress pago. A versão premium do Sorry Cypress, vamos dizer dessa forma. E aí, no artigo aqui, pronto, tem mais coisas e mais detalhes que eu vou deixar fixado para vocês, depois quem quiser pode ver. Agora vamos falar do último aqui, que é eu deixei para o final, que acaba que é o mais conhecido, mas é o Sorry Cypress. Para quem não conhece, o Sorry Cypress eu vou mostrar daqui a pouco o Sorry Cypress. Ele é a ferramenta oficial do Cypress para paralelismo dos testes e também para dashboard, para mostrar os resultados, para fazer análises, para uma infinidade de coisas, né? Quem já conhece o Sorry Cypress já sabe o que eu estou aqui a falar. Quem não conhece, daqui a pouco eu vou mostrar. Mas uma das... E pronto, aqui tem links para tudo. Mas uma das grandes vantagens dele é que, além de ser a ferramenta oficial com suporte direto com eles, e quando eu falo com suporte direto, é, por exemplo, aqui na empresa nós temos o Cypress Dashboard aqui no meu cliente e a versão Premium, que é a versão é a Enterprise, na verdade, que é a versão mais completa. E essa versão nos possibilita um contato direto com os desenvolvedores. Então, até às vezes, alguma feature que nós sentimos falta no Cypress, nós conseguimos falar com os desenvolvedores eles conseguem ajudar-nos nisso. Por exemplo, hoje, inclusive, o Cypress lançou uma nova versão, a 10.9, como eu falei, que ela permite o compartilhamento de credenciais por spec files. Não sei se estão a acompanhar isso, mas basicamente nós conseguimos salvar uma sessão, né? Podemos fazer um login, salvar a sessão, e não precisamos ficar fazer vários logins toda vez que vai fazer o teste, né? O login basta fazer uma vez que o Cypress automaticamente ele salva essa sessão. Só que isso tinha uma limitação. Isso só podia ser feito num spec file. Quando a outra spec file ia começar, aquela credencial, aquela autorização do login não era compartilhada, agora é. Isso foi uma coisa que eu comentei com eles, com os desenvolvedores, e pronto, saiu agora nessa versão. Então é interessante, não é, ter esse tipo de suporte, podermos falar com eles e pedir funcionalidades, e eles avaliam, se acharem interessante mesmo e fizer a diferença, pode ser implementado pelos desenvolvedores do Cypress. Então, isso aí é uma vantagem muito interessante. Outra vantagem interessante é que o Currents, o Sorry Cypress, também tem uma espécie de load balance, eles têm essa mesma coisa, mas o Cypress Dashboard, ele tem uma inteligência artificial mais avançada, segundo a própria equipe do Sorry Cypress e do Cypress Dashboard. Eles comentaram que a do Cypress Dashboard é mais avançada, ela tem um controle que leva mais parâmetros em consideração, inclusive tempos de execuções de N execuções passadas, não só das últimas 2 ou 3, que é mais ou menos assim que o Currents faz. Então, tem uma forma de fazer um balanço melhor
na hora de escolher qual vai ser o primeiro teste que vai correr, qual vai ser, em qual máquina que eu vou correr aqueles testes. Então, o Cypress Dashboard tem uma maneira muito inteligente de paralelizar os testes. Não vão ser naquela sequência que está lá na pasta de testes, não. Ele vai fazer de uma forma inteligente e vai paralelizar os testes de acordo com o que a inteligência artificial vê que será, digamos assim, a forma ótima de executar, de ter os resultados mais rápidos. Então, isso é muito interessante. Assim como o Currents também, o Sorry Cypress tem soluções de... O Sorry Cypress não, o Cypress Dashboard tem soluções de gravação de vídeo, screenshots, Flake Detection System, consegue também fazer integração com Jira. Tem todos esses pontos aqui que são bem interessantes, e agora sim, principalmente o que eu acho, o que é que nos dá uma segurança, né? Porque nós estamos a tratar direto com o Cypress, nossos dados, para o meu cliente foi muito sensível, eles não quiseram ir com Currents por conta da confidencialidade dos dados. E com o Cypress Dashboard, eles têm uma série de auditorias em termos de segurança, inclusive o meu cliente, a equipe de segurança teve reuniões com a equipe de segurança do Cypress e foi feita uma auditoria, eles mostraram lá como é seguro a forma que eles tratam os dados. Já o Currents não tinha isso. Quando nós perguntamos por isso, eles não tinham essa espécie de auditoria, né? Apesar que eles afirmam sim que é seguro e tem lá os métodos dele, mas não com essa auditoria tão detalhada como tem o Cypress Dashboard. Então, isso é uma coisa a se ter em mente. O Cypress Dashboard ele também é utilizado por muitas grandes companhias, como Disney, PayPal, por exemplo, né? Então, já é algo também que dá uma certa confiança para projetos, para empresas. Então, é algo também a se levar em consideração, na minha opinião. Tá bem, então nós falamos aqui, deixa eu puxar aqui, pronto, voltar. Então, nós falamos aqui, basicamente, de 4 principais formas. Só para recapitular todos, e depois eu vou mostrar algo mais prático. Nós vimos a forma de paralelismo manual, ou seja, criamos criamos lá um servidor, uma máquina lá, não sei em que lugar, e criamos lá o nosso job e mandamos os testes executar numa determinada ordem, tudo manualmente, e dividimos os testes, as spec files, nessas máquinas, nesses jobs. Pronto. Isso tudo por nossa conta. E vimos que podemos utilizar alguns plugins também. Se nós quisermos, por exemplo, fazer sistema de tag, também é uma possibilidade. Pronto. Vimos as vantagens e as desvantagens. Vimos também que tem plugin que trabalha com paralelismo, deve ter até outros, mas eu citei esse, que foi um que eu observei que era fácil, mas era fácil de instalar e de executar, mas nós também vimos que tem algumas desvantagens, né? Uma delas é a simplicidade ali na ordem das coisas, ele executa um a um, e pode ser que não seja tão interessante essa ordem, mas para sistemas, projetos menos complexos, pode ser uma solução que dê jeito. Então, também deixei citado aqui esse plugin. Vimos o Sorry Cypress, que é a solução open source totalmente, mas aí nós vimos que nós vamos ter que gerenciar toda essa infraestrutura em também algum ambiente local, em algum ambiente da nossa empresa. Então, vamos ter que ir lá gerenciar o Docker, gerenciar, não sei se for utilizar Kubernetes, vai ter que gerenciar tudo isso. E é grátis e é relativamente bom. Porém, ele é mais simples, bem mais simples assim do que fomos ver ali do Currents e do Cypress Dashboard. Que eu vou mostrar esses dois, o Currents e o Cypress Dashboard. O Currents é basicamente o Sorry Cypress na cloud, com algumas pitadas ali a mais de novas funcionalidades, umas coisinhas ou outras que eles fazem mais rápido lá no Currents. E não necessita de infra nenhuma, necessita apenas de dinheiro. O dinheiro vai resolver o problema, né? Vai ter que pagar. Mas, pronto.
é bem mais barato que o Cypress Dashboard e ele oferece de forma simples basicamente tudo que o Cypress Dashboard oferece. Só que, na minha opinião, o Cypress Dashboard ainda tem a melhor interface, no fim das contas. Mas, enfim. Deixa agora eu mostrar aqui para quem nunca viu. Deixa eu mostrar o Cypress Dashboard e o Currents. Primeiramente, só mostrar aqui meu contexto aqui. Eu tenho apenas um projeto muito simples, certo? Que tem apenas 4 spec files e elas são todas iguais. Basicamente, entra aqui numa plataforma e faz um login e só isso, nada mais. E uns testes aqui fake, apenas expect 1 to be 1. Isso aqui sempre vai passar. Só para nós imaginarmos que nós temos vários testes aqui dentro do spec file. Pronto. E todas as outras, como eu falei, são iguais. É a mesma coisa. Só a nível de demonstração. Aqui eu criei, para nós configurarmos com o Cypress Dashboard, eu criei esse arquivo YML do Bitbucket. Tá bem? Pode ser para várias outras. Eu criei no Bitbucket que eu já tinha aqui feito, aí pronto, foi mais fácil, mas o Cypress Dashboard, que é o que eu vou mostrar aqui primeiro, ele tem inúmeras, basicamente para todos os CI providers aí mais conhecidos, tem exemplos e formas de como fazer, então é muito simples. Para GitHub Actions, GitLab, Jenkins, SQL CI, aí tem vários outros lá também que ele vai dar esse suporte. Então, basicamente eu criei esse ficheiro, e muito simples, e criei um comando aqui do dashboard. E onde é que está esse comando? No meu package JSON. Tem aqui minha key, né? Mas depois eu vou apagar, então depois daqui ela vai sumir. Então, se tentarem correr, não vai mais funcionar. Mas enfim, tem aqui a forma aqui como nós fazemos, né? Passa aqui, tem aqui o projeto ID, no meu Cypress JSON. Pronto. Só configurar essas coisas, eu estou indo um pouquinho rápido, porque isso tem tudo na documentação do Cypress. Então, lá tem passo a passo, nós não vamos falar muito sobre como fazer o setup por questão do tempo. Mas eu posso até deixar esse projeto disponível no GitHub se quiserem, mas é muito simples. Lá no Cypress Dashboard ele ensina como fazer todo esse setup. Tá, como é que funciona? Eu subi aqui para um repositório no Bitbucket, né, que eu tenho, normal, e lá nele, quando eu envio um novo commit, ou então, também, se eu quiser, eu posso manualmente vir aqui em Pipelines e pedir para correr aqui o meu projeto. Muito simples. Ele vai começar aqui a correr e esses resultados vão começar a vir para cá, ó, Cypress Dashboard. Para quem nunca viu o Cypress Dashboard, basicamente ele tem todos os meus runs aqui, todas as vezes que eu corri alguma coisa. Aqui é gigantesco, né? Ia ter que ser um webinar só de Cypress Dashboard para falar bem sobre todos os detalhes dele. Mas deixa eu pegar esse último run, enquanto esse aqui não inicia. Mas basicamente aqui mostra um overview, ó, todos os testes passaram, tem aqui os resultados, eu posso ver aqui detalhes, inclusive posso assistir a execução e ver aqui o que é que aconteceu. É que eu acho que travou, voltou, pronto. Pode ver aqui a execução aqui, como foi. E aí vemos aqui, deixa ele um pouquinho, demorou um pouquinho, pronto, executou, fez o login, depois os outros testes, pronto. Conseguimos assistir tudo bem organizado, né? Histórico de alterações desse teste, se ele já foi flake alguma vez. Eu estou com um plano grátis aqui, então nós não vamos conseguir ver algumas coisas aqui na aplicação. Mas pronto, nós conseguimos ver, por exemplo, se os nossos hooks, o que é que demora mais? Se são os hooks, se são os befores, por exemplo, ou se é o teste em si. Às vezes o nosso setup do teste está demorando muito, né? Então, conseguimos fazer esse tipo de comparação, entre outros. Ó, já começou a rodar, ó. Deixa eu voltar aqui, começou a correr esse teste. Aqui está rodando aqui o círculo. Pronto, isso aqui é ao vivo.
é indireto, né? Está aqui na hora, ó, já está aqui a correr na pipeline. Deve terminar rápido. São testes simples. Esse aqui já foi. Acabou. Esse aqui acabou, acabou. Esse aqui deve acabar agora. Acabou também. E nós devemos ver, tá aqui. As 4 foram já completas. Ele fica rodando, correndo aqui um pouco ainda, porque ele espera um pouco para ver se eu envio mais algum spec. E tem essa configuração, Cypress Dashboard. No caso, acho que são 60 segundos. O padrão que ele dá uma esperada ainda para ver se alguma outra spec entra, mas no caso aqui não vai entrar. Pronto, foi com sucesso e ficou verdinho, ó, a execução passou com sucesso, igual àquela outra. Temos aqui os resultados, mesma coisa, né? Tudo igual. Que nós podemos ver aqui também, ó. Aí eu quero mostrar aqui só um overview mesmo por conta do tempo que nós não temos muito, mas enfim, nós temos aqui uma série de analytics que nós podemos fazer em termos de execução, duração de testes. Podemos comparar, fazer uma comparação bem completa. Depois, mais para frente, quem sabe nós podemos trazer um webinar apenas de Cypress Dashboard em detalhes e aí mostrar um por um e com execuções mais demoradas, né, mais reais um pouco para poder fazer umas comparações. Mas pronto, conseguimos ver o tamanho da suíte, né, se nossos testes vão aumentando ou vão diminuindo de tamanho com o passar do tempo, se nós aumentamos a quantidade de testes. As failures, né, aqui nada falha, aqui é perfeito, esse projeto aí é maravilhoso, então não tem erro nenhum. Os testes mais lentos nós conseguimos ver, né, isso é interessante até, para ver onde é que, às vezes, as specs, elas crescem, não é? Durante o projeto, às vezes, as specs vão ficando muito grandes, os spec files, e aí nós podemos ver o que é que está demorando mais, o que é que está demorando menos, e podemos, às vezes, até, quem sabe, dividir uma spec file que está ficando muito grande em duas, por exemplo, e aí otimizar mais ainda a execução. Pronto, pode ser algo pensado também. E com essas métricas, isso fica mais fácil de ver. Os erros mais comuns, isso aqui é muito, muito, muito interessante. Muito interessante, conseguimos ver quais são os erros mais comuns da aplicação. Flake aqui nós não vamos ter, porque nós estamos na versão grátis. Essa aqui que eu estou é a grátis para mostrar. Mas pronto, tem uma série de coisas. Esse aqui é um resumo aqui do... Temos aqui as branches, ó. Interessante, né? Ele separa também para as execuções por branches. Enfim, é extremamente completo o Cypress Dashboard. Quem já conhece sabe. Esse é o Currents. Já vim aqui para o lado, já fiz minha conta. Infelizmente, meu free trial expirou. Agora não vai dar para mostrar muita coisa, mas pelo menos vão ter uma noção do que é. Ele é igual. Assim, ó, olha, muita até. Dê uma olhada aqui, ó. Run status, run duration. É bem parecido, né? Para não dizer que é um pouco a cópia, né? Mas enfim, algumas palavras eles mudam aqui para também não ficar igual, igual, igual. Mas é bem parecido, né? O Currents é que ele está aguardando por novas runs, mas eu não consigo fazer porque expirou minha versão grátis. Mas basicamente ele vai fazer a mesma coisa, ele vai mostrar a quantidade de testes que falharam, ele vai guardar os screenshots, vai guardar os vídeos das gravações, vai fazer comparação por tamanho de spec, por duração de tempo, vai ter os testes flake também. E uma coisa diferente do Currents, que para o Cypress Dashboard, é que o Currents, a forma de pagamento deles é assim, nós pagamos e temos direito a todas as funcionalidades. O Sorry Cypress ele tem planos, na verdade, tem que ir por uns planos mais caros para ter direito a todas as funcionalidades. Então também é um detalhe que tem que ter em consideração. Será que vale a pena? Será que não vale? E aí, para saber se vale ou não vale, vai lá no Currents, no preço, vê como é que é as funcionalidades que tem, vai lá no Cypress Dashboard, na documentação, na parte de preços, vê as funcionalidades, se aquelas funcionalidades mais caras vão fazer sentido ou não. Pronto, aí tem que ser tudo avaliado, aí é realmente de projeto para projeto.
E pronto. Podem ver que é bem parecido, né? Ele vai trazer uma série de funcionalidades e o dashboard é bem parecido, com exceção do design, que não é tão bem trabalhado quanto o design do Cypress Dashboard. Qual a minha opinião, para quem utilizou os dois por um bom tempo? Inclusive, eu utilizei dentro mesmo deles, como eu mostrei lá no blog, eu falei muito com o desenvolvedor, com o Andrew, ele me deu uma versão por um tempo que eu fiquei grátis aí, e testei muita coisa. O que é que eu posso dizer? O Currents, ele é muito bom para talvez 70% dos projetos, ou mais, ou 80%, ele será suficiente. Eu digo isso, sem sombra de dúvidas. Ele será suficiente, vai fazer o que deve ser feito, a performance dele é excelente. Muitas vezes eu tinha a performance melhor até do que o Cypress Dashboard, que foi um ponto de atenção que eu fiquei até surpreso com isso. A forma que os testes eram divididos, apesar da inteligência artificial do Cypress Dashboard ser considerada melhor, muitas vezes o Currents ele conseguia até ter uma performance melhor em alguns momentos. Então, pronto, eu diria que para 70% ou 80% dos projetos ele pode ser indicado sem problema. Os outros 20%, o que é que são? É como eu falei, clientes que a segurança é algo muito importante, não que o Currents não seja, mas o meu cliente, por exemplo, é bem exigente em termos disso, então teve que passar por algumas auditorias, então o Cypress Dashboard Key foi considerado mais interessante para esse ponto. E também a outra vantagem é que tem algumas outras métricas que para o meu cliente também foi um pouco interessante, mas não foi o crucial. Mas tem algumas outras coisas a mais. O crucial foi segurança e suporte. Suporte direto do Cypress Dashboard que nós temos quando temos o suporte, quer dizer, suporte direto do Cypress quando temos o Cypress Dashboard, né? Isso também foi uma vantagem para o meu cliente que queria ter essa proximidade para que caso alguma nova funcionalidade, por exemplo, sentíssemos falta, já que nós temos uma suíte de testes gigantesca e muito robusta aqui do meu lado, mais de quase 5.000 testes, end-to-end apenas, então, pronto. E isso foi algo que o cliente valorizou e foi por isso, né? Foi um dos 20%, né, dos clientes que podem ir para o Cypress Dashboard. E também, assim, tem também a questão de interface, se isso for interessante, acha que é uma interface mais amigável e as coisas são mais fáceis de encontrar, que eu acho aqui no Cypress Dashboard, essa questão de user experience também é mais interessante. Pronto, fez sentido para o meu cliente também, porque todos os QAs e a empresa como um todo, o PO e várias pessoas vão utilizar, inclusive, estão utilizando agora essa plataforma do Cypress Dashboard. Ela, inclusive, nós utilizamos ela para treinamento. Então, novas pessoas que entram, elas vão lá nos vídeos, dão play, vê como é que funciona lá aquele teste, percebem? E elas conseguem aprender como é que funciona o nosso software. Então, isso serve também para treinamento na nossa empresa. Então, acabou que foram essas pequenas vantagens que nos guiaram para ir para o Cypress Dashboard, que, de fato, é melhor. Qual o melhor? O Cypress Dashboard. Não tem como dizer que não é, ele é o melhor. Sim, ele é o melhor. Mas, como eu falei, em 80% dos casos, eu diria que o Currents já resolve muito bem e se mostra uma ferramenta muito interessante. Deixe-me agora. Esse aqui que eu tô numa máquina virtual. Pronto. É isso do meu lado.